Salve, salve, rapaziada, estamos de volta com mais uma videoaula de conteúdo para você que vai fazer um concurso militar, principalmente a ESA, SpaceX, então fica atento aí. Você que ainda não viu o nosso último vídeo, no último vídeo eu abordei os 10 conteúdos mais cobrados nos últimos 10 anos de aplicação de prova da ESA e por incrível que possa parecer, mais de 25% dos conteúdos que já caíram até o presente momento foram justamente sobre Brasil Colônia. Então você consegue entender a importância deste conteúdo. Praticamente todas as provas até o presente momento tiveram no mínimo uma prova sobre Brasil Colônia. É óbvio que é um período bastante extenso, de 285 anos, iniciando em 1530, com a expedição de Martim Afonso de Souza e terminando lá em 1815, quando Dom João VI declara a colônia brasileira Reino Unido de Portugal e Algarves. Então, sem mais delongas, vamos dar continuidade nesse assunto de Brasil Colônia. Essa é a nossa aula número 3 de Brasil Colônia. Na aula passada, a gente falou sobre as capitanias hereditárias e demos um início sobre os governos gerais. Nessa a gente vai falar mais especificamente sobre os 3 primeiros governos gerais que Portugal implementou aqui no Brasil, tranquilo? Mas a gente vai fazer aquele breve resumo da aula passada. Vimos na aula passada que as capitanias hereditárias não deram tão certo. De 15 capitanias, somente 2 prosperaram, que foram Pernambuco e São Vicente, ok? E a principal diferença das capitanias hereditárias e do governo geral, a gente pode focar no seguinte, que com as capitanias hereditárias tínhamos aí uma descentralização, lembra? Cada governador geral, cada capitão donatário, tinha suas autonomia, distribuía as seis-marias, elegia funcionário público e tudo mais. Agora, com a implementação do governo geral, a centralização política, na teoria, deveria ficar na mão do governador-geral, que era eleito pelo rei de Portugal para um mandato, a princípio, de 4 anos. Tranquilo, galera? Se você quer saber por que as capitanias hereditárias não deram certo, assista aí nosso outro vídeo, Brasil Colônia 2, temos o Brasil Colônia 1 também, tá bom? Então um vídeo bastante legal, dá aquela olhada lá. Vamos falar agora sobre os principais objetivos da implementação do governo geral. Só lembrando um detalhe para você que vai fazer a prova da ESA, que é uma prova que gosta bastante de data. O governo geral ele é implementado pelo rei de Portugal em 1548, olha aqui, 1548, atenção aí com essas datas, tá bom? Porém, o primeiro governador-geral só chega aqui em 1549. Então fica bem atento no que sua questão vai querer pedir, tranquilo? Então vamos lá, os objetivos principais. Lembrando que as capitanias hereditárias tinham os objetivos de quê? De colonizar essa região, de fazer com que a colônia gerasse lucro, de impedir que outras nações que tinham iniciado o processo de expansão marítima ocupassem essa região, tudo bem? Então, mas não tinha dado muito certo, ou seja, só 2 capitanias prosperaram. Então, esse objetivo de colonizar, de ocupar, não deu certo. Então, o governo geral tinha essa obrigação de proteger a colônia das nações externas. Que nações eram essas no início? Principalmente franceses, que não obedeciam o Tratado de Tordesilhas de 1494. Óbvio, houveram outros, como holandeses e ingleses, que também não obedeciam esse tratado, tá bom? Então o objetivo era proteger, era criar mecanismo com que impedisse que esses piratas e corsários chegassem aqui e roubassem as riquezas. Quando eu digo riqueza, estou falando principalmente de pau-brasil e possivelmente ouro e prata. Tranquilo? Falando em ouro e prata, que era também um dos grandes objetivos do governador-geral, dado pelo rei de Portugal, que era procurar esse bendito ouro e prata. Lembrando que, galera, quando você estiver estudando colônia, seja lá qual for a colônia, ela está diretamente ligada com gerar lucro para a metrópole. Nesse caso, gerar lucro para Portugal. E no âmbito do mercantilismo, ser rico, gerar lucro, significava ter ouro, bastante ouro. Então o rei de Portugal dava como incumbência para o governador-geral que você tem que financiar alguma forma ou pessoas para explorar esse meu território para que ele possa encontrar ouro. Se você encontrar ouro, você vai me dar uma porcentagem de lucro deste ouro. Tranquilo? Então vamos lá. Outra coisa importante, firmar monopólio. Olha aqui, monopólio. Para quem não sabe o que é monopólio, é exclusividade. Firmar monopólio do pau-brasil. Vou firmar aqui também o pau-brasil. Muita gente vai pensar, pô, mas como assim?
Pau-Brasil não era só lá no período pré-colonial? Não, galera, nada disso. O primeiro ciclo econômico que a gente pode dizer aqui da América Portuguesa foi o pau-brasil, mas ele continua sendo retirado durante bastante tempo. E Portugal queria ser a única pessoa a retirar, a obter lucro dessa retirada, dessa venda de pau-brasil, que era um material bem quisto na Europa, que era fabricado para tingir, para fabricar navio e também fabricar móveis. Outro objetivo principal aí do governador-geral, ele tinha que fundar vilas e cidades. Lembrando que aqui era um lugar de mata fechada, um lugar bastante complicado, diferente do que era na Europa. Então o governador-geral tinha essa obrigação de criar vilas, de criar cidade, de criar um aparato administrativo para que os colonos, para que os portugueses viessem para cá com vontade de colonizar, de viver aqui e, obviamente, gerar lucro para a metrópole. Outra coisa bacana, distribuição das Seis Marias. Lembra o que são as Seis Marias? Que era distribuído lá pelos capitães donatários? É aquele grandioso lote de terra que era feito para quê? Esse lote de terra servia basicamente para a produção de um determinado produto. Nesse início, nesse produto, cana-de-açúcar. Tá beleza? Cana-de-açúcar, cana para produzir açúcar. Tranquilo? Esse lote de terras tinha que ser ocupado e começado a plantar no mínimo durante 6 anos. Senão, esse seismeiro, que era assim que era chamado, a pessoa que recebia a sesmaria, era chamado de seismeiro, perderia o direito dessa terra. Beleza? Então vamos lá, outra coisa interessante que você tem que saber para a sua prova, algo que pode ser cobrado. Com o início do governo geral, não houve uma extinção das capitanias hereditárias. Ela continua a coexistir junto. Como assim? Isso aí, galera. O governo geral vive junto durante muito tempo com as capitanias hereditárias. Lembrando que o governo geral ele vai até começa em 1548, né? Termina em 1808 com a chegada da família real. Já as capitanias hereditárias ela é extinta lá na meado do século XVIII, em 1750, por aí, quando a última capitania hereditária é extinta. Então eles acabam vivendo junto e acaba gerando bastante problema. Tanto que o primeiro governador geral ele tenta visitar a capitania de Pernambuco e o governador e o capitão donatário de Pernambuco ele não permite. Ele gerava muito lucro para a coroa portuguesa, então ele manda lá uma carta pro rei de Portugal e fala: como assim? Eu não estou gerando lucro para você? Então por que uma outra autoridade tem que vir aqui visitar e dizer o que tem que ser feito aqui na minha região? Não, aqui quem manda sou eu. E realmente o primeiro governador geral não conseguiu adentrar na capitania hereditária de Pernambuco. Muita atenção, a capitania de Pernambuco ela era muito rica, ela gerava muito lucro, vendia bastante ou açúcar refinada para a metrópole gerava bastante lucro vendendo esse açúcar para a Europa e para o mundo. Beleza, galera? Então entenda isso, mas basicamente, o intuito do governo geral era centralizar o poder, acabar com o poder dos capitães donatários. Mas na prática isso não aconteceu. Fica atento com o que sua prova vai pedir, beleza? Então vamos lá falar sobre os primeiros governadores gerais, os primeiros 3, que é Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá. Muito importante mesmo esses 3. Então muita atenção, que são os 3 que consolidaram o início dos governos gerais aqui na colônia brasileira. Vamos lá. Tomé de Souza, ele chega aqui por volta de 1549, tá aqui a datinha para você, tá bom? 1549, ele chega com mais ou menos 1000 pessoas. Seu governo cumpre ali aquele período de 4 anos, então ele acaba o seu governo justamente aqui em 1553. Lembra que ele tinha o objetivo de fundar cidades? Ele escolhe a capitania de Baía de Todos os Santos para se alojar. Por que ele escolhe a capitania de Baía de Todos os Santos? Aquela capitania tinha sido atacada por indígenas. Lembra que muitas das capitanias tiveram esse problema? Índios hostis, tribos hostis atacavam. A capitania de Baía de Todos os Santos tinha sido tomada por indígenas. Então, Tomé de Souza resolve chegar lá e retomar aquela capitania. Lá, ele cria uma cidade importantíssima para a sua prova, que é a cidade de Salvador. Por que ela se torna uma cidade importantíssima? Porque ele é a primeira capital, da colônia. Salvador se torna a primeira capital da colônia no ano de 1549. Atenção, hein, galera? Muita atenção. Tomé de Souza também toma outras medidas para que essa colônia gere lucro para a metrópole, que é fundar
vários engenhos para que pudesse refinar a cana e fabricar a açúcar. Quem iria trabalhar nessas lavouras? Quem iria trabalhar nesses engenhos? É no trabalho compulsório, o trabalho obrigado. De início, tínhamos aí a captura de muitos índios, índios que eram hostis, índios que não tinham relação com os portugueses. E Tomé de Souza também, logo no início do seu governo, já traz um monte de africanos que eram capturados na África e trago forçadamente para trabalhar aqui na colônia portuguesa de uma forma bem complicada, bem degradante, que é a forma da escravidão. Tranquilo, galera? Então vamos dar prosseguimento. Ele fundou vários engenhos, distribuiu Seis Maria, gerou bastante lucro, impulsionou essa fabricação aqui na colônia, tá ok? Junto com ele em 1549, chegaram 4 padres jesuítas. Quem são os jesuítas? Os jesuítas são uma ordem religiosa da Igreja Católica que tinha o objetivo de espalhar a fé cristã para além da Europa, para além daquele território já cristianizado. Eles eram caras muito espertos, sabiam falar outros idiomas, aprendiam outros idiomas com muita facilidade, eram construtores, faziam um monte de coisa, eram os soldados de Cristo. Nome importante que você tem que guardar para sua prova: Manuel de Nóbrega, um dos mais importantes que chegou. Posteriormente vai chegar um outro cara, chamado José de Anchieta, que junto com ele se forma aí a dupla bem importante dos jesuítas, Manuel de Nóbrega e José de Anchieta, que vai chegar no próximo governo geral. Ok, galera? Outra coisa bacana, falando já de igreja, em 1551, que é fundado o primeiro bispado. Qual a importância da formação do primeiro bispado? É a oficialização do sistema, de uma nova forma de colonização entre a união entre a igreja e a coroa, a forma da colonização missionária. Era fazer com que estes jesuítas aqui passassem a catequizar as tribos indígenas, catequizar e trazê-los para junto da Igreja Católica, ou seja, mais fiéis para a Igreja Católica. Outra coisa bacana, além de tudo isso que o governo de Tomé de Souza fez, foi dar início à atividade pecuária. Ele trouxe consigo as primeiras cabeças de gado. Para que servia essa atividade pecuária? Basicamente, nesse início, galera, não era para exportação. Era para suprir as necessidades internas. As pessoas estavam chegando, os colonos precisavam de se alimentar, e esses gados basicamente serviam para isso. Posteriormente também serviram para quê? Para ajudar no cultivo de cana-de-açúcar, para o transporte, muita coisa, beleza? Então o governo de Tomé de Souza termina em 1553, quando entra um novo governador geral chamado de Duarte da Costa. Um governo extremamente... Vou até grifar aqui para você, pintar aqui direitinho. Um governo extremamente conturbado, muito complicado. Ele tem seu início em 1553 até 1558. Por que foi complicado? Primeiro, era o conflito que ele tinha entre os colonos e os jesuítas. Que conflito era esse? Os colonos basicamente queriam escravizar os indígenas para que eles trabalhassem nas lavouras. Já os jesuítas queriam catequizar. Olha o problema agora. Catequiza ou escraviza? Catequiza ou escraviza? Então houve um grande problema, e não só isso, um outro problema religioso era entre aqui o bispo, que era o bispo Sardinha da época, né, com os próprios jesuítas. Por quê? Porque o bispo não aceitava que os jesuítas se intrometesse tanto ali na vida dos índios, aceitasse tanto a nudez dos índios, aceitasse tanto os costumes dos índios. Tanto que o problema foi tão grande que o rei de Portugal resolveu chamar esse bispo Sardinha, falou: olha, vem para cá se retratar, vem para cá me explicar o que está acontecendo. Que nessa ida para Portugal, o navio do Sardinha acaba afundando, ele sobrevive a esse naufrágio, porém é capturado por tribos indígenas e acaba sendo virou comida dessa tribo indígena antropofágica. Então vamos dar prosseguimento? Além desse problema complicado que era entre a briga dos colonos e os jesuítas, tivemos aí a invasão francesa da Baía de Guanabara. Para quem não sabe onde é a Baía de Guanabara, é onde eu moro aqui, Rio de Janeiro, tranquilo? Qual foi o ano que isso aconteceu? 1555. Os franceses fundaram a França Antártica. Olha, atenção no nome, hein? França Antártica, 1555. Você vai se perguntar, por que os franceses escolheram justamente aqui a Baía de Guanabara? É muito simples. Primeiro motivo, eles não aceitavam o Tratado de Tordesilhas como algo oficial.
Segundo motivo, os navegadores franceses conheciam muito essa rota, muito essa região, porque eles vinham aqui com frequência negociar pau-brasil com os índios. E terceiro motivo, eles tinham uma certa convivência boa com os índios aceitavam ele numa boa, ao contrário dos portugueses. Aqueles índios ali não aceitavam os portugueses de forma alguma, até porque os portugueses queriam escravizá-los. Então temos aí a fundação da França Antártica para problematizar ainda mais o governo de quem? De Duarte da Costa. Agora, uma coisa bacana, foi fundado o Colégio Jesuíta, Colégio de São Paulo, onde aos seus redores vai se tornar uma das maiores cidades hoje em dia, aliás, a maior cidade, o centro econômico do país, que é a cidade de São Paulo. Bom, acabando o governo de Duarte da Costa em 1558, um governo que inicia de uma forma conturbada e também termina de uma forma conturbada, temos aqui o governo de Mendes Sá. Esse foi o cara, Mendes Sá. Ele foi obrigado a terminar com esse conflito entre colonos e jesuítas. De que forma? É a famosa guerra justa. Ele apazigua e fala: galera, só pode escravizar índio que não aceita o cristianismo. Aquele que aceita, tá tranquilo, deixa eles em paz. Acabou a briga ali, entre aspas, dos conflitos entre colonos e jesuítas. Porém, durante o governo de Mendes Sá, temos aí um grande problema. A formação da Confederação dos Tamoios. Quem eram os Tamoios? Era a união de muitas tribos indígenas que não aceitavam essa colonização portuguesa. Eles se uniram para lutar contra os portugueses e causaram muitos problemas. Eles atacavam vilas, atacavam cidades e eles eram grandiosos, eles eram bons de batalha, até porque eles conheciam bastante este território. Porém, lembra lá de Manuel de Nóbrega e José de Anchieta, aqueles dois indígenas safro, bacana, que eram bons de se comunicar, eram bons de relação com os indígenas, trouxeram muitas tribos indígenas para o lado dos portugueses. Eles são responsáveis por negociar a paz entre os tamoios e os portugueses, através de um tratado ou amistício, que ficou conhecido como Amistício de Iperoí, onde hoje é Taubaté, em São Paulo, tá bom? Ou Paz de Iperoí, pode aparecer com esses dois nomes, Paz de Iperoí ou Amistício de Iperoí. Eles negociaram a paz ali entre os líderes do grupo dos tamoios e os portugueses. Por que isso? Porque lá nos franceses, lembra os franceses que chegaram em 1555 e fundaram a França Antártica na ilha de Sergipe, onde hoje aqui no Rio de Janeiro é a ilha de Vélez-Gaillon, em homenagem ao Vélez-Gaillon, o líder francês que começou essa invasão aqui na colônia portuguesa. Eles se aliaram aos tamoios. Os portugueses, os franceses, é óbvio, o inimigo do meu inimigo é o meu amigo. Trouxeram os tamoios para junto de si e financiaram essa batalha. Só que José de Anchieta e Manuel de Nóbrega apaziguaram esse problema, acabaram com esse problema. Agora vamos dar atenção aqui uma coisa. Atenção, lembra lá dessa colônia francesa, a França Antártica? Ela também não foi muito tranquila, foi muito fácil colonizar ali. Por que eles basicamente queriam colonizar, como eu já disse? Eles já conheciam a região, só que tinha um outro problema. Lá na França tinha um grande conflito entre católicos e protestantes. Então, eles basicamente queriam mandar os protestantes para cá, para uma nova colônia, para que acabasse com esse tipo de conflito. Sendo que esses colonos, quando chegam aqui, começam a ter relação com indígenas, começam a se revoltar contra o Vélez-Gaillon. Por que motivo, basicamente? Porque o Vélez-Gaillon era um cara muito rígido, botava para trabalhar várias horas seguidas a galera, pagava quase nada e ainda condenava a gente até a morte. Então, eles armaram assassinar Vélez-Gaillon, armaram matar Vélez-Gaillon. Vélez-Gaillon descobre e acaba punindo todo mundo. E esse grande conflito fica tão complicado que o rei da França fala: Vélez-Gaillon, volta para cá para você se retratar. Chega para cá para a gente ter uma conversa. Quando o Mendes Sá descobre que Vélez-Gaillon não estava na França Antártica, onde hoje é aqui no Rio de Janeiro, né, na Baía de Guanabara, ele resolve fazer um ataque. Já tinha feito paz com os tamoios, né, teoricamente uma paz com os tamoios, e resolve atacar. Para isso ele chama seu sobrinho, Estácio de Sá, mais reforços de Portugal, tá bom? E Estácio de Sá acaba fundando um forte, um arraial, uma região que serviria de entreposto, tipo uma base, né, que ficou conhecido como São Sebastião do Rio de Janeiro,
que posteriormente se tornaria a cidade do Rio de Janeiro no ano de 1565, é o ano de fundação da cidade do Rio de Janeiro, e através de alianças também com tribos indígenas que os jesuítas tinham trago para junto de Portugal, eles conseguiram expulsar os tamoios, que também se rebelaram posteriormente, e com os franceses, os Velegaiões, que acabou sendo expulso e exterminado, tranquilo? Então é muito importante entender que os franceses da França Antártica foram expulsos no ano de, esqueci de colocar aqui para vocês, 1567. Os franceses foram expulsos, Velegaion foi expulso através de Estácio de Sá, sobrinho de Mendes de Sá. Agora é interessante uma coisa, ponto, para terminar a aula. Mendes de Sá, ele sai do poder em 1572. Nesse período, a colônia portuguesa percebe que cuidar desse longo território da costa estava muito difícil. Porque a capital lá em Salvador, lá distante, não conseguia ocupar aqui embaixo, não conseguia verificar. Tanto que tem relatos de padres jesuítas que dizem o seguinte, que é mais fácil eu ter contato com Portugal do que com outra capitania. Só para você entender, não era nada fácil transitar entre uma capitania e outra, entre uma região e outra. Então Portugal resolve dividir entre o Reino do Norte, o seu governo do Norte, e o governo do Sul. O do Norte com capital em Salvador e o do Sul com capital aqui no Rio de Janeiro. Posteriormente haverá uma nova união e também uma separação durante a União Ibérica e tudo mais, união e separação, mas nós vamos fazer uma aula só sobre isso para que você entenda melhor como foi esse aparato de centralização política e descentralização política. Bom, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa videoaula que eu separei para vocês de Brasil Colônia 3, né? Falamos sobre os primeiros 3 governos gerais que tiveram aqui na colônia brasileira. Então, muito obrigado mesmo. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Você que gostou, senta o like aí, se inscreve no nosso canal, deixa aquele comentário, dá uma sugestão, alguma dica para que a gente possa se adequar melhor o nosso conteúdo para você que vai fazer aquela prova. Muito obrigado mesmo, um abraço a todos e valeu!